soberania. Você está preocupada com a soberania do Brasil por causa da taxação dos Estados Unidos? Meu caro, você não é soberano nem no Brasil. Você está preocupado com isso? Claro, tem muito que preocupar porque realmente vai ser dramático. Mas você não é soberano no Brasil. Tanto é verdade que o governo mais a justiça se juntaram, chamaram a ditadura da China, que prende, amordaça e some com as pessoas que criticam o governo, para amordaçar nós brasileiros, amordaçar as redes sociais. E aí você quer ser soberano? Você não é soberano em nada aqui. O Lula não quer saber da tua opinião, ele não está interessado na tua opinião, acorda. A justiça também não está interessada em cumprir a Constituição. Não está. Então, meu caro, acorda. Você não é soberano nem na tua casa. Você não é soberano no teu carro, nem no teu salário. O teu carro, você todo ano tem que pagar uma fortuna de IPVA. A tua casa, IPTU. Olha, aqui em Nova Iguaçu, foi o prefeito Lindbergh Farias. Quem não pagou IPTU, ele meteu na justiça. Era uma coisa inédita na Baixada Fluminense. Ele enfiou todo mundo na justiça e as pessoas correram risco de perder a própria casa por causa de IPTU, que ele aumentou. Ele tinha prometido cortar 50%, ele aumentou lá no céu. O IPTU daqui é igual à Zona Sul, só que Nova Iguaçu tem serviços de 5ª categoria e ele queria cobrar a gente impostos de Zona Sul do Rio de Janeiro. Essa é a realidade dessa questão aí dos impostos que a gente é obrigado a pagar. Então nós não somos donos da nossa casa, não somos donos do nosso carro, porque a gente tem que estar pagando imposto. E o teu salário, a força, eles descontam na fonte o imposto de renda. Ah, você ganha pouco, mas você paga imposto no arroz, no feijão, em tudo, que está tudo lá em cima. A maior parte dessa carestia aí são dos impostos que o Lula criou. E vai aumentar com o IOF que ele está impondo agora. Então, meus queridos, soberania não existe. Você não é soberano nem no Brasil. A tua opinião não interessa. Eu vou colocar aqui um vídeo de um empresário para mostrar para você que você não é dono de nada. Você não é soberano nem na tua casa, no teu carro e nem no teu salário, porque eles arrancam com vontade tudo que a gente tem. E você trabalha e fica quase 6 meses trabalhando para pagar imposto para o governo, pegar avião, fazer FAB de Uber e sair passeando pelo mundo, pagando hotéis muito caros. Acorda, meu caro. Ouça o que esse empresário tem para te dizer. E mais, antes de eu colocar o vídeo, na sequência, eu vou colocar um empresário do agronegócio explicando os problemas que eles vão enfrentar com essa taxação dos americanos. Lembrando que o Lula nunca gostou dos Estados Unidos e que agora, quando ele tomou posse para o seu 3º mandato, ele provocou os Estados Unidos o tempo inteiro, porque ele odeia. E ele está fazendo isso se fiando na China. E com certeza a China está por trás disso, porque a China já está trazendo o banco deles e o cartão de crédito deles. Eles estão botando Lula para cutucar os Estados Unidos, irritar os americanos, para que eles tomem essas medidas. O Lula está fazendo tudo de caso pensado, não é um idiota. Ele é ignorante, não entende nada de nada, mas ele tem assessores que pensam e dão informações para ele. Então, na sequência,
Um produtor vai mostrar também que a sua casa você não tem soberania para deixar para o seu filho. Ele vai explicar também, você que vai ter que fazer um inventário para que seu filho possa herdar. Então, são 2 vídeos, 2 empresários. Prestem bastante atenção no que eles estão falando. E saiu a lei magnetícia para Alexandre de Moraes. Minha mãe sempre dizia, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Daí, a ajuda veio de fora. E agora, dia 3 de agosto, meu Deus do céu, é todo mundo na rua, a gente tem o apoio dos Estados Unidos. É duro o que os Estados Unidos está fazendo? Sim, é duro. Mas o Lula procurou isso, ele provocou isso. Ponha isso na sua cabeça. O Lula provocou essa situação. Não tem papo, negócio de Eduardo, não. Sabe? Esquece o Eduardo Bolsonaro, esquece ele. Ele foi lá para resolver questões que a gente precisa, que em relação a essa justiça, a gente não tem segurança jurídica no Brasil. Os empresários não têm segurança. Eu e você não temos segurança nenhuma. Esse banco chinês vai ter um escritório poderoso de uma certa advogada. Investiguem isso. Vocês vão perder ações quando vocês tentarem mover, tiverem algum problema de consumo com esse banco chinês que não respeita as pessoas. A China não reconhece cidadania, não reconhece nada. Eles já tratam mal o povo dele. Imagine a gente, que não é nem o povo deles. Eles vão querer até nos escravizar, vão nos tratar mal. Pensem nisso. Eu prefiro ficar com uma democracia. Eu quero o meu cartão de crédito de uma democracia. Eu não quero que o meu dinheiro vá para um banco chinês, que é uma ditadura e não respeita o direito das pessoas. Assistam esses 2 vídeos para vocês não caírem nas mentiras que a TV Globo e Companhia Limitada estão dizendo para vocês. Que o governo Lula e companhia estão dizendo. Não tem nada a ver com soberania, porque nem aqui no Brasil o povo brasileiro é soberano. Assistam o vídeo. Empresário bem-sucedido descobre que tudo que ele conseguiu nada é dele, mas sim do governo, e ele prova. Confira. Estão vendo essa loja aí, Jean Veículos? Até poucos dias atrás, eu achava que era dono dela. Sério? Você tá vendo esses carros, todos esses aqui dentro da loja? Até poucos dias atrás, eu achava que era dono dela, desse carro. A minha casa, até poucos dias atrás, eu achava que era dono dela também, porque ela tá compra e paga. Mas, por um detalhe, meu pai faleceu e a gente vai ter que fazer um inventário. Aí eu vi que a gente não é dono de absolutamente nada. Mas eu vou contar a história. Você tá vendo esse carro aqui? Se você for lá na autorizada agora comprar um carro desse aqui, 50% é de imposto. Aí você pagou, tirou o carro de lá. Anualmente, aqui no estado de Minas Gerais, você paga 4%. Em 10 anos, você pagou 2 carros e só tem um. E depreciado e velho. Mas o governo recebeu 2. Galera, vocês não acreditam não. A minha mãe ainda está viva. Aí, inventamos agora de fazer um inventário. Né? Usufruto dela, que é negócio todo e tal. Só de advogado 12 mil, mais taxa daqui, taxa dali que tem que pagar numa coisa que já é sua, vai ficar em mais de 50 mil. E aí? Você é dono de quê? Se eu parar de pagar o IPTU daqui, vai para leilão. Se eu parar de pagar o IPTU da minha casa, vai para leilão. Se eu parar de pagar o IPVA desse carro que passar numa blitz, ele vai preso. Então, resumindo, você é dono de quê? Fui. Tchau. É desesperador, é desanimador, é Brasil.
nunca desperdice uma crise, porque é nesses momentos que nós temos que saber a origem dos nossos problemas. Veja o caso, por exemplo, da laranja brasileira. É um setor que pode entrar em crise devido a esse tarifaço que os Estados Unidos estão colocando contra um produto brasileiro ou contra o nosso suco de laranja. Isso porque os Estados Unidos eles são o maior comprador do suco brasileiro. Quase metade do nosso suco é exportado para os Estados Unidos, um negócio acima de 8 bilhões de reais. E uma rede de televisão fez uma matéria sobre esse problema do tarifaço sobre a laranja brasileira. E esse produtor disse que corria o risco da fruta apodrecer no pé. E muitos brasileiros não entenderam isso e fizeram uma série de comentários indignados. E esses comentários diziam, por que não doar essa fruta então para uma creche, para um asilo? Essas fazendas que estão fazendo isso deveriam sofrer reforma agrária, ou então esse produtor não deveria mais ter nenhum tipo de crédito. É preciso explicar isso. Por quê? Porque o custo desse produtor, por exemplo, para produzir essa laranja aqui, metade desse custo, 44%, é a colheita dessa laranja e o transporte. E hoje o preço de uma caixa de laranja está praticamente quase metade do que foi no ano passado. Então, para esse produtor, se ele tiver algum problema, não compensa ele fazer essa colheita para fazer uma doação. Então não é que o produtor não queira doar, é porque ele não tem condições pelo gasto, quase metade desse custo vai ser essa colheita. Mas se você quer saber de algo que realmente causa indignação, preste atenção nisso. Se eu comprar essa laranja aqui em um supermercado brasileiro, aqui no Brasil, eu vou pagar 31,5% de impostos. Mas se eu comprar uma laranja lá nos Estados Unidos, você sabe quanto eu vou pagar de imposto? 1%. Vou repetir, 1%. Ou se eu pegar essa laranja e transformar ela num suco de laranja, aqui no Brasil eu vou pagar também 31,5%. Mas o suco lá nos Estados Unidos, que são um dos maiores bebedores de suco do mundo, eles vão pagar também 1%. Eu vou repetir para te mostrar o que está acontecendo. Aqui no Brasil, nós pagamos sobre a laranja a fruta ou sobre o suco de laranja 31,5 vezes de impostos a mais. Isso sim seria motivo de indignação para todo brasileiro. Além disso, agora, recentemente no Congresso americano, eles aprovaram um pacote que vai ajudar muito o produtor americano. Eles estão reduzindo o tamanho do Estado. Lá eles estão demitindo 114 mil funcionários públicos, ao contrário que o Brasil está contratando. Aqui nós estamos aumentando a máquina pública e com isso nós vamos ter que pagar mais impostos. Nesse projeto lá está dito que a partir de 2026 não haverá nenhum aumento de imposto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 2025, a cada 37 dias, o governo federal tenta aumentar os impostos. E além disso, eles estão aumentando o subsídio em 38 bilhões de dólares no seguro rural do produtor rural americano. Ou seja, eles estão tendo muito mais benefícios do que um produtor aqui no Brasil. E além do mais, por exemplo, essa produtora aqui, se ela quiser fazer uma transferência dessa propriedade para algum membro da sua família, uma doação para um filho ou para algum parente, ela vai pagar uma alta tributação. Agora, nos Estados Unidos, entre família não se paga nada na transferência da propriedade. Então é para mostrar para você como lá, que é um país rico, tem uma renda per capita maior do que a nossa, se paga muito menos impostos, tanto no alimento como para o produtor que produz comida para eles. Então eu estou mostrando tudo isso para mostrar que nós temos outros motivos para nos indignarmos da situação aqui no Brasil. Pelo contrário, o setor de laranja é um motivo de orgulho. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador de suco de laranja do mundo. Para cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 8 foram produzidos aqui. E para você ter uma noção, nos últimos 30 anos, a área plantada de laranja diminuiu 41%, mas a produção ela aumentou em 80%. Então aqui tem muita eficiência, tem muita tecnologia. Para cada 2,5 hectares de laranja plantada aqui em São Paulo, você tem 1 hectare em área de conservação. Além do mais, para cada 9 hectares de laranjal, como esse que você está vendo por aqui, você está gerando um emprego. Ou seja, nós geramos milhares de empregos que infelizmente poderão estar em risco com essa questão do tarifaço. O governo brasileiro precisa negociar, ao contrário de outros países que estão fechando os negócios. O Brasil, desde o começo do ano, tem criticado sistematicamente os Estados Unidos, que é o nosso maior mercado para o suco de laranja. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o México,
que é um país que é governado por uma presidente de esquerda, ou seja, uma ideologia diferente dos Estados Unidos, acaba de fechar um novo acordo. E hoje, o produtor de suco de laranja do México, ele consegue colocar sem tarifa que o brasileiro está pagando. Ou seja, nesse exato momento, o produtor mexicano de laranja está tomando o mercado do produtor rural aqui no Brasil, embora ele não seja tão eficiente em produzir uma laranja tão barata como o nosso. Quando eu vejo um pomar como esse, tão carregado, tão bonito, eu vejo que o Brasil é um país riquíssimo de recursos naturais, mas é um país extremamente pobre em decisões. Enquanto Lula ataca, o resto do mundo avança. Países estratégicos como Japão, Vietnã, Indonésia, China, União Europeia e até a Argentina fecharam acordos comerciais com os Estados Unidos para reduzir tarifas. Veja os números. Japão, de 25% para 15%. Vietnã, de 46% para 20%. Indonésia, de 32% para 19%. China, de absurdos, 145% para 30%. União Europeia, de 30% para 15%. Argentina, tarifa zero para 80% dos produtos. Enquanto isso, Lula gastou 3 anos atacando Trump e os Estados Unidos, como se fosse uma briga de CPF contra um Estado soberano. Na última cúpula do BRICS, Lula cometeu um erro grave. Defendeu a criação de uma moeda para enfrentar e fragmentar o poder americano. Precisa passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? A resposta veio à altura. Trump aceitou o desafio e taxou o Brasil em 50%. Agora, a tensão é real. Lula decidiu bater de frente com os Estados Unidos da América e o Brasil pode pagar caro por isso. Enquanto o mundo faz acordos, Lula compra briga. Quem vai pagar essa conta?